O cerimonial da Universidade Federal Fluminense, em nome do magnífico reitor, professor Roberto de Souza Salles, tem a honra de recebê-los nesta manhã, na solenidade de encerramento do Jubileu de Ouro da UF. A Universidade Federal Fluminense completa amanhã, 18 de dezembro de 2010, 50 anos de sua fundação. Composta inicialmente por um número aproximado de 60 docentes e 3.000 alunos circunscritos à cidade de Niterói, a UF possui, na atualidade, uma população de cerca de 60.000 pessoas, entre docentes, técnicos e discentes, distribuídos em 13 municípios. Essa trajetória de sucesso começa a ser escrita nos anos 1950 e contou com a participação dos professores, políticos e, sobretudo, estudantes, personagens centrais da luta travada pela população fluminense na conquista da Universidade Federal. Neste momento de celebração, resgatamos a memória do processo que resultou na criação da UF e gostaríamos de relembrar aqueles que contribuíram para que a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, seu nome original, se transformasse na grande instituição que é hoje. Damos início a essa cerimônia ouvindo os solistas do Conjunto de Música Antiga da UF, Márcio Celes e Lenora Mendes. E o verbo se fez carne através da Virgem Maria. Verbum caro factum est, de Virgine Maria, dies et letitia, non et hodie, filius de Virgine Verbum caro factum est de Virgine Maria, verbum caro factum est de Virgine Maria, opus nomit salite, pace pacta credite, angelum nunciante de Virgine Maria, verbum caro factum est de Virgine Maria, verbum caro factum est de Virgine Maria, lux venite lumine, intacta Virgine, noe dicite de Virgine Maria, verbum caro factum est de Virgine Maria, verbum caro factum est de Virgine Maria, fatura pastoribus, lunatus est parvulus, rex potens fortissimus de Virgine Maria, verbum caro factum est de Virgine Maria, verbum caro factum est de Virgine Maria. O Iesu que credibus, da salutem omnibus, super in celestibus, de Virgine Maria. Verbum caro factum est de Virgine Maria, verbum caro factum est de Virgine Maria. Unde
burro do arquiteto. Do Oriente vem o árvore do arquiteto. Belo, forte ele era, carregando preciosa carga. Salve, Sr. Asa! Aí fala, Hiham! Hiham! Rei, cidade, rei! Vindo das colinas de Sichem, cruzou o rio Jordão e entrou em Belém. Vamos lá! Hiham! 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 Isso! Trazendo ouro da Arábia, incenso e mirra de Sabá, entra na igreja grave do árvore. Hiham! 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 Diga amém, árvore, com a boca cheia de feno. Amém! Diga amém de novo e nos livre dos pecados. Hiham! Hiham! Oriente Bacticus, a verdade azimus, tornereis fortíssimos, afinita destinus, expirade rei, Hiham! Hey! Hey! Expirade rei, Hiham! Hey! Hey! Expirade rei, Iticodibus Sichem, Yatnutrit surro bem, transi per Jordanem, saliti in Betlem, expirade rei, Hiham! Hey! Hey! Expirade rei, hey! Hey! Expirade rei, aurum de Arabia, tu le vita che Sabbat, tu le ecclesia, virtus ordinaria, hey! Expirade rei, Hiham! Hey! Hey! Expirade rei, hey! Hey! Expirade rei, aristis ordium, comedit cordium, criticum et palia, segregati in aria. Hiham! Hiham! Expirade rei, hey! Hey! Expirade rei, amen dicasati he, pianzatur gramine, amen, amen nitera, aspernate vetera. Expirade rei, olá! Hiham! Hiham! Expirade rei, hey! Expirade rei. Mais uma vez, quem não cantou? Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, ó Senhor, sempre vem, Deus Bem, mas eu queria só dizer que já foi dito aqui, Márcio e Leonora são um casal, e este conjunto de música antiga, para orgulho do programa de pós-graduação em História, do Departamento de História, que é o programa 7 dessa universidade, tenho certeza que daqui a pouco teremos muitos outros, mas há muitos anos nós somos a excelência da CAPES na UF, num programa fundado pela professora Edil, no curso de mestrado, depois eu montei o doutorado, né? E, na verdade, foi numa sala de aula com a professora Vânia Frois, eles, alunos do curso de História, que começaram a cantar. Esse conjunto, para quem não sabe, hoje ele tem uma inserção e um reconhecimento internacional,
tem uma produção fonográfica reconhecida, importada, comercializada e, mais do que isso, né, eles têm uma formação acadêmica. Eles são mestres por uma universidade americana, com programa de PhD, são doutores pela Universidade Federal Fluminense, doutores em História Medieval, porque a música é um produto social, e para entender bem a música é preciso saber a história, né? E, além disto tudo, o que eu acho mais fantástico, esse conjunto que foi institucionalizado pela UF, que hoje é uma medalha de ouro da nossa universidade também, além disso, eles capitaneio um programa social da maior importância para a nossa cidade, levando a música a lugares onde ela normalmente estaria prescrita, onde a música que chegaria seria apenas o baile funk, nada que eu tenha contra, mas é pouco para a juventude brasileira que precisa ser formada. Então, trabalhos como o que é feito na Grota do Surucucu e muitos outros são um orgulho para a Universidade Federal Fluminense. E esse jovem casal é a liderança desse e de muitos outros projetos. Então, em nome do magnífico reitor, porque eles não vão poder ficar até o final, eu gostaria de pedir ao magnífico reitor que entregasse a Márcia Lenora, que representam o conjunto de música antiga da UF, a medalha do nosso jubileu. Senhoras e senhores, permaneçam de pé. E, neste momento, nós vamos cantar junto com o Hino Nacional Brasileiro, junto com imagens produzidas pelo Núcleo de Comunicação Social, exibindo imagens, fotos da Universidade Federal Fluminense. Seja símbolo, o lava
os tentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o vento teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, tomam parte da mesa que presidirá esta cerimônia as seguintes autoridades. Professor Roberto de Souza Salles, magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense. Professora Ismênia de Lima Martins, presidente da Comissão do Jubileu de Ouro da UF. Dr. Michel Saad, secretário de Governo, representando nesta cerimônia, excelentíssimo senhor Jorge Roberto Silveira, prefeito de Niterói, e com a incumbência também de representar todos os homenageados à mesa. Professora Aidilde Carvalho Praz, presidente da ASP-UF, ex-vice-reitora da UF. Professor Hermano Cavalcante, diretor da Escola de Engenharia, nosso anfitrião, representando todo o corpo docente. Doutor Vadenir Bragança, presidente da Sociedade Brasileira de Higiene e Saúde Pública, ex-prefeito de Niterói, ex-professor da Casa, ex-presidente da União Fluminense dos Estudantes. Agradeço também, em nome do magnífico reitor, autoridades federais, estaduais, municipais, civis de maneira geral, as autoridades militares, eclesiásticas, as autoridades acadêmicas, todos os pró-reitores, todos os superintendentes, chefes de departamento, diretores de unidade, direção de Hospital Universitário Antônio Pedro, a representação da Câmara Municipal de Niterói, todos os convidados que vieram estar conosco aqui, representantes das famílias dos nossos hoje homenageados, todos os ex-professores da Universidade Federal Fluminense, servidores técnicos administrativos, alunos da Universidade Federal Fluminense, público em geral que prestigia a Universidade Federal Fluminense, nesta manhã de festa, porque amanhã mesmo nós temos um abraço, né, professor? Temos um abraço para realmente encerrarmos o ano comemorativo pelo Jubileu de Ouro da Universidade Federal Fluminense. Senhoras e senhores, eu tenho o prazer de convidar neste momento, cerimonial não convida, mas eu estou fazendo em nome do professor Roberto, a doutora Andréa Telo da Corte, ex-aluna da Universidade Federal Fluminense, autora do livro comemorativo do Jubileu de Ouro da Universidade Federal Fluminense, que comandará esta cerimônia. Magnífico reitor, autoridades presentes, senhores professores, alunos, servidores técnicos e administrativos. Coube-me a honrosa tarefa de, neste momento solene, registrar a trajetória da nossa universidade, o que passo a fazer com muita emoção. O Estado do Rio de Janeiro conheceu durante o Estado Novo, e particularmente na Interventoria Amaral Peixoto, a implementação de um parque industrial em sua região, antes marcadamente agrícola. A nova realidade permitiu que a capital sofresse uma intensificação de seus padrões urbanos e a ampliação do tradicional fluxo migratório pelos contingentes do norte e noroeste fluminense, interessados no maior acesso à educação, especialmente ao ensino superior e empregos públicos. Niterói já possuía algumas faculdades, entre particulares, estaduais e federais, como a Faculdade de Direito Teixeira de Freitas, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Faculdade Fluminense de Medicina e a Escola Fluminense de Medicina Veterinária. Neste período, assistiu à criação das escolas de enfermagem, filosofia, serviço social e engenharia, por força de decretos estaduais. Neste contexto de desenvolvimento urbano e industrial, amadureceu no estado do Rio, e especialmente em sua capital, o sonho da efetivação de uma universidade federal em seu território.
O desejo expressava, por um lado, a confiança fluminense em seu crescimento e sua aspiração à equiparação com os outros estados da federação. Por outro lado, representava o anseio por autonomia intelectual em relação à capital federal, a cidade do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro era, à época, um dos poucos estados da federação a não possuir uma universidade federal em seu território. Além disso, as faculdades federalizadas existentes não viam cumpridas suas dotações orçamentárias. Diante dessas expectativas, a sociedade fluminense se mobilizou ao longo de toda a década de 50 para obter do governo federal uma universidade política. Apesar das iniciativas de sucessivos governadores, sobretudo Roberto Silveira, coube à União Fluminense de Estudantes tomar para si a defesa do projeto de uma universidade federal para o Estado do Rio. Entre 1955 e 60, os diversos diretórios acadêmicos e a União Fluminense de Estudantes, liderada na época por João Kiefer Neto, promoveram múltiplas ações para denunciar a precariedade das instalações das faculdades locais. Reivindicaram também a construção de um moderno hospital-escola para o treinamento dos jovens médicos e provaram, junto a deputados e senadores, a existência de dotação orçamentária dentre os recursos do MEC para o estabelecimento de uma universidade federal no Estado do Rio. Em 1959, a União Fluminense de Estudantes organizou uma comissão permanente pró-universidade e, em 1960, após as primeiras reuniões com o ministro da Educação da época, Dr. Clóvis Salgado, inaugurou na Praça Martim Afonso uma tribuna estudantil como forma de fazer pressão em prol da criação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Nesta tribuna, passaram lideranças como Valdenir Bragança e Aloysio Dequinop Martins, ex-presidente do Diretório de Medicina, índio brasileiro Rocha e Michel Saad, da Faculdade de Direito, Nilza Simão, do Serviço Social, Magali Lucinda Belchior da Mota, da Filosofia, Edivaldo Silva, da Odontologia. Em função da grande repercussão das manifestações estudantis, novas reuniões envolvendo o Ministério da Educação, autoridades do governo estadual, dirigentes das faculdades locais, particulares e estaduais, lideranças da União Fluminense dos Estudantes, neste momento representada pelo estudante Cláudio Moacir, e membros da bancada federal fluminense ocorreram. Após várias rodadas de negociações, coube ao deputado e futuro senador Vasconcelos Torres encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei número 3.848, que contemplava a criação da sonhada Universidade Fluminense, respeitando todas as reivindicações estudantis. Vasconcelos Torres, que sempre considerou este projeto o mais querido de sua longa trajetória, solicitou aos seus filhos que, por ocasião de sua morte, inscrevessem em sua lápide: aqui jaz o criador da Universidade Federal Fluminense. Maior que a homenagem de seus filhos foi aquela que lhe prestou a universidade, atribuindo seu nome ao Prêmio Anual de Destaque Acadêmico Estudantil, Prêmio Vasconcelos Torres. Aprovada em 18 de dezembro de 1960, a Lei número 3.848 foi sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek a 22 de dezembro. Surgia finalmente a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UFERJ. Em 11 de abril de 1961, a UFERJ foi oficialmente instalada. Neste momento, chamamos para receberem a medalha comemorativa do Jubileu de Ouro da UF as seguintes personalidades: João Kiefer Neto, Aloysio Dequinop Martins, Valdenir Bragança, Índio Brasileiro Rocha, Michel Saad, Nilza Simão, Magali Lucinda Belchior da Mota, Edivaldo Silva, Lucimar Cordeiro de Azevedo, ex-funcionária do AP, aluna da primeira turma de enfermagem,
de 1948, e os representantes das famílias do deputado Cláudio Moacir, as senhoras Dora e Márcia Silveira, filhas do governador Roberto Silveira, o senhor João Batista Vasconcelos Torres, filho do senador Vasconcelos Torres. Quebrando o protocolo, eu gostaria de chamar o meu neto, primeiro aluno que ingressou na Universidade Federal Fluminense, Gabriel Travasso Saad. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, nome inicial da UF, viveria em seus primeiros anos um difícil processo de institucionalização. A heterogeneidade entre as escolas, a diferença de regimes jurídicos entre as faculdades, as necessidades prementes da administração e a crescente radicalização da vida política do país refletir-se-iam em seu cotidiano. Entre abril de 1961 e setembro de 65, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro conheceria 5 reitores e 2 intervenções federais. Foram reitores no período os professores Durval Batista Pereira, Paulo Gomes da Silva, Dioclésio Dantas de Araújo, Raul Jobim Bittencourt e Argemiro de Oliveira. Em novembro de 1965, a UFERJ passaria a denominar-se Universidade Federal Fluminense. Ao longo desse período, a participação estudantil manteve-se expressiva, destacando-se a atuação de José Carlos de Almeida, Cresos Vinícius Depes de Gouveia e José Francisco Borges de Campos. Em 17 de julho de 1966, o professor Manuel Barreto Neto foi escolhido reitor e, numa conjuntura de relativa pacificação interna e do fim da intervenção federal na universidade, pôde dar seguimento à consolidação e modernização das estruturas da Universidade Federal Fluminense. Sob o signo da reforma universitária de 1968, a UF e as demais universidades brasileiras experimentariam uma profunda modernização das suas estruturas, inspirada no modelo das universidades norte-americanas, com a instituição dos departamentos no lugar das tradicionais cátedras, comunidades básicas de ensino e da pesquisa, a integração das várias áreas que desenvolviam ensino e pesquisa, o estabelecimento das matrículas por disciplina e a extinção das faculdades de filosofia, ciências e letras. Pela reforma, foram criadas também a Comissão Permanente de Regime de Tempo Integral, embrião da Comissão Permanente de Pessoal Docente, e a Comissão Executiva de Pesquisa e Pós-Graduação. O estímulo à adoção do regime de tempo integral e dedicação exclusiva deu curso à profissionalização dos docentes. Nesse sentido, a criação da Comissão Executiva de Pesquisa e Pós-Graduação, conhecida como COMPEG, foi fundamental para o desenvolvimento posterior dos primeiros cursos de pós-graduação da UF. História, Engenharia Civil, Medicina e Educação, em 1971, Geoquímica Ambiental e Engenharia de Telecomunicações, em 1972, o que se deu já na gestão do reitor José Emanuel Ferreira Barbosa. Em que pese o contexto autoritário em que a reforma foi realizada, a melhoria efetiva das condições salariais, a criação dos departamentos de ensino, o desenvolvimento da pós-graduação e o investimento das agências financiadoras, como a CAPES, o CNPq e a FINEP, a UF desenvolveria uma vasta rede de laboratórios, núcleos de pesquisa e publicações científicas que são, na atualidade, referência para o Rio de Janeiro e o país. São exemplos disso o programa de pós-graduação em História, de Geologia e Geofísica Marinha e o de Geoquímica, entre tantos outros. No tocante às formas de ingresso na universidade, somente no final da década de 80, a UF experimentaria uma revolução. Em 1987,
na gestão do reitor Edilberto Ramos Cavalcante Albuquerque Júnior, a universidade romperia com o sistema unificado de vestibular, organizado pela SESGRAN Rio, e passaria a controlar as modalidades de acesso à graduação, através da Comissão Permanente de Vestibular. Na atualidade, as funções dessa comissão foram absorvidas pela Coordenadoria de Seleção Acadêmica, ligada à Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, a PROAC, que, além do vestibular, coordena também os cursos de transferência e reingresso, os exames para a residência médica e as seleções para os cargos técnico-administrativos. Senhoras e senhores, chamamos para receberem a medalha comemorativa do Jubileu de Ouro da UF os professores José Carlos de Almeida, Cresos Vinícius Depes de Gouveia, José Francisco Borges de Campos, Violeta Campo Fiorito, e os representantes das famílias dos ex-reitores Durval Batista Pereira, Paulo Gomes da Silva, Dioclésio Dantas de Araújo, Raul Jobim Bittencourt, Argemiro de Oliveira e Manuel Barreto Neto. Chamamos também para receberem a medalha os ex-reitores Jorge Emanuel Barbosa e Gilberto Cavalcante de Albuquerque Júnior e aqueles professores e servidores técnicos administrativos que se destacaram na modernização administrativa, na implantação da reforma universitária e dos programas de pós-graduação da UF. Aidilde Carvalho Praz, Joaquim Cardoso Lemos, Darcira Mota Monteiro, Séries Marques de Moraes, Delba Guarini Lemos, Maximiliano de Carvalho Silva, Jorge Loretti, José Pedro Pinto Esposel, Zeferino Lamarão. Ao longo de toda a década de 70, a UF, assim como as demais universidades brasileiras, viveria o desdobramento da reforma universitária. Na UF, especificamente, teve seguimento seu processo de modernização. Para tanto, foi desenvolvido nos anos de 1975, 76, 77 e 78, o Plano Geral da Universidade Federal Fluminense, implantado pelo reitor Geraldo Sebastião Tavares Cardoso, que focalizava a elaboração do projeto do campus universitário, a consolidação do ensino de graduação e da pós-graduação, e também a extensão, enfatizando, inclusive, o aperfeiçoamento docente. Anos depois, em 1982, durante a gestão do reitor Rogério Benevento, seria implantado o Plano Institucional de Capacitação Docente, conhecido como PICD, proposto pelo MEC, que possibilitaria aos professores condições ideais de afastamento do trabalho para a realização de cursos de mestrado e doutorado. Antes um pouco, em meados de 1978, como reflexo do processo de distensão política iniciado pelo governo militar em 1975, foi criada a Associação dos Docentes da UF, a ADUF, uma das primeiras instituições do gênero no país. Posteriormente, em 1981, foi fundado o Sindicato dos Técnicos da UF, o SINTUF. Paralelo a esse processo, a crescente complexidade da administração universitária levou à criação, em 1982, na gestão do reitor Rogério Benevento, das pró-reitorias, Pró-Reitoria de Planejamento, PROPLAN, de Assuntos Acadêmicos, a PROAC,
de Pesquisa e Pós-Graduação, PROP, atualmente de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, a Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e, posteriormente, a Pró-Reitoria de Administração. Em 1986, finalmente, a comunidade universitária experimentaria sua primeira eleição direta para reitor, eleição que transpôs os muros da universidade, motivando toda a população da cidade a participar do processo. Na atualidade, como sabemos, as eleições para reitor se consolidaram e a estrutura administrativa está horizontalizada. O Conselho Universitário, de Curadores e de Ensino e Pesquisa são as instâncias máximas de decisão. O Conselho Universitário, apesar de ainda ser majoritariamente composto por professores, abriu espaço para a representação estudantil do Sindicato dos Técnicos e para a representação da comunidade. Em 1997, a partir da premência pela elaboração de um novo estatuto, conforme determinação do MEC, instalou-se na UF, durante a gestão do reitor Luiz Pedro Antunes, a Estatuinte, atravessando as administrações dos reitores Cícero Mauro Fialho Rodrigues e Roberto de Souza Salles. Importante frisar que a elaboração desse regulamento, diferentemente do que ocorreu nas demais universidades brasileiras, implicou, no caso da UF, o envolvimento paritário de todos os segmentos da universidade no processo e ainda, de forma inédita, na submissão dos temas polêmicos à consulta da comunidade universitária. Nesse momento, chamamos para receberem a medalha comemorativa do Jubileu de Ouro da UF os ex-reitores Rogério Benevento, Luiz Pedro Antunes, Cícero Mauro Fialho Rodrigues, representante do professor Geraldo Sebastião Tavares Cardoso. E os atuais pró-reitores de administração, professora Miriam Souza Leptes, presente, os que estiverem podem vir à mesa. De pesquisa, pós-graduação e inovação, professor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega. De assuntos acadêmicos, professor Renato Crespo Pereira. De extensão, professor Fábio Barbosa Passos. E o pró-reitor de assuntos estudantis, professor Sérgio José Xavier Mendonça. Convido ainda os decanos dos Conselhos Superiores da UF, Conselho Universitário, professor Heitor Luiz Soares de Moura, Conselho de Curadores, professora Ellen Campos Ferreira, Conselho de Ensino e Pesquisa, professora Acir de Paula Lobo. Convido ainda a chefe de gabinete, professora Marta De Luca, os professores Sônia Kelly de Matos, Maria Felisberta Batista Trindade, professora emérita, Emília de Jesus Ferreira, professora Eliane Romeu, professora Lúcia Molina, os representantes das famílias do professor Jorge Guimarães, primeiro presidente da DUF. Convido ainda os representantes da DUF, CITUF e DCE. A professora Rosa Benevento está sendo convocada para receber a medalha em nome do professor Rogério Benevento. A dispersão espacial foi, desde sempre, uma característica da UF e está relacionada à sua origem. Os primeiros projetos para a construção de um campi para a universidade datam de 1961, mas foi somente em 1974 que instalou-se o escritório técnico, sob o comando inicial do professor Izar Trajano da Costa e, posteriormente, do professor René Ildeu Valeriano Alves. Em 1981, foi aprovado pelo Conselho Universitário o projeto do campus universitário da UF. Quanto ao local, a escolha recaiu sobre a vasta área do aterro da Praia Grande, no bairro do Graguatá, e da Praia Vermelha, ambos na região central de Niterói.
No total, uma área bruta superior a 263 mil quilômetros quadrados seria utilizada para a edificação do camp, previsto, na época, para uma população de 23 mil pessoas. Na gestão do reitor José Raimundo Martins Romeu, o camp foi inaugurado com apoio dos recursos financeiros originados do acordo MEC-BID III. A expansão física da universidade nesta administração correspondeu ao crescimento da importância acadêmica da UF, assim como sua visibilidade nacional e internacional. Mesmo com a implementação do camp do Graguatá e da Praia Vermelha, a universidade manteve seu caráter multicamp, distribuindo-se por vários bairros de Niterói. É correto afirmar que, em Niterói, a UF integra a paisagem urbana, confundindo-se com a geografia da cidade e incorporada à rotina dos moradores. No início da década de 60, após a federalização, os estudantes de medicina concentraram suas reivindicações na construção de um hospital-escola. A tragédia urbana provocada pelo incêndio do Circo Americano precipitou a abertura do Hospital Antônio Pedro, pertencente à Prefeitura de Niterói e que se encontrava fechado naquela ocasião. Nesta época, destacou-se o Dr. Rubens Batista da Silva, médico anestesiologista, à época presidente dos servidores do Hospital Antônio Pedro e servidor número 4 da instituição. A atuação de alunos, professores e servidores no enfrentamento da calamidade sensibilizou as autoridades e, em 1963, após a contínua mobilização dos estudantes, aquele hospital foi integrado à estrutura universitária, passando a designar-se Hospital Universitário Antônio Pedro. Desde então, se transformou numa referência da UF na cidade e no principal polo de atendimento da Zona Metropolitana 2, que engloba, além de Niterói, municípios como Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá, e atingindo cerca de 2 milhões de habitantes. Afora o Hospital Universitário Antônio Pedro, a UF disponibiliza para a cidade diversos serviços, como a farmácia universitária, o Centro de Assistência Jurídica da Faculdade de Direito da UF, o Programa de Línguas Estrangeiras e Materna, a coleta seletiva de lixo, o Núcleo de Estudos e Pesquisas Habitacionais Urbana, entre outros, além de colocar ao alcance da sociedade em geral sua produção acadêmica através de sua editora, a EDUF. Além das atividades citadas, a UF marca sua importância na vida da cidade pelo complexo cultural que criou ao longo das 3 últimas décadas, e que está ligado às atividades do Departamento de Difusão Cultural. Desde sua criação, em 1969, a comunidade universitária fluminense teve à sua disposição uma infinidade de programas culturais, científicos, artísticos e cívicos. Deve-se ressaltar que Niterói, apesar de ter sido capital de Estado por boa parte do século XX, nunca contou com um conjunto relevante de equipamentos de cultura e lazer. Assim, o cinema, teatro e a galeria de arte da UF vieram responder aos anseios da comunidade, acabando por se incorporar à vida local. No ano em que a Universidade Federal Fluminense completa seu jubileu de ouro, 468 projetos extensionistas que conjugam ensino, pesquisa e serviços são oferecidos à sociedade. Senhoras e senhores, neste momento, chamamos para receber a medalha comemorativa do Jubileu de Ouro da UF, o ex-reitor José Raimundo Martins Romeu, capitão de marinha e ex-combatente Rubens Batista da Silva, os professores Isar Trajano da Costa, Luiz César Bittencourt, Mauro Romero, Jamile Saúde, o diretor do Hospital Universitário Antônio Pedro, Tarcísio Rivello, professor Emílio Aguirre,
E o representante da família do professor Renê Ildeu Valeriano Alves. Encontra-se presente em vários pontos do Estado, como os municípios de Angra dos Reis, Cabo Frio, Itaperuna, Macaé, Miracema, Nova Friburgo, Quissamã, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, Campos de Goytacazes, Volta Redonda, organizados em torno de polos de ensino. A universidade também incluiu entre suas prioridades o programa de ensino à distância, mantendo 26 polos no estado e uma unidade avançada em Oriximiná, no estado do Pará, além do Colégio de Aplicação Geraldo Reis. A universidade é um equipamento social e se materializa através de seus agentes, professores, servidores técnico-administrativos e alunos. Mas é reconhecida também por intermédio de sua produção, seus ex-alunos e suas realizações. O símbolo da Universidade Federal Fluminense, singelamente representado pelo U e 2 Fs articulados, está próximo também de completar seus 50 anos. Criado pelo renomado artista plástico Israel Pedrosa, professor aposentado de nossa universidade, que o produziu em um intenso e um diálogo politicamente intenso com as lideranças estudantis da época, como o professor Charles Peçanha, serviu durante todos esses anos para agravar nossa presença institucional. A cada efeméride, 25 anos, 30 anos, 40 anos de criação da UF, foi sendo reinventado, mas sempre manteve a sua estrutura original. E no momento de seu jubileu de ouro, foi criativamente reelaborado pelo jovem Felipe Rodrigues, do Laboratório de Livre Criação, dirigido pela professora Rosa Benevento. Ao comemorar seu jubileu de ouro, a UF olha para o futuro consciente da trajetória que foi percorrida, reafirmando os compromissos com a formação de quadros, com a produção de conhecimentos e com a valorização da ética. Em termos práticos, isso significará um gerenciamento cada vez melhor dos convênios, a ampliação do número de vagas, a democratização do ingresso na universidade e a contribuição para a inovação tecnológica, levando em consideração a responsabilidade ambiental. No âmbito acadêmico, as ações serão voltadas para, em curto prazo, fortalecer os cursos de pós-graduação e criar novas áreas de excelência na UF, investir na qualificação e valorização do docente. O reitor Roberto Salles e o vice-reitor Sidney Mello, recém-empossados, reconhecem a importância da universidade na sociedade contemporânea, na região que está inscrita e com a construção de um país justo, democrático e includente socialmente. Acredita-se que, desta forma, a UF, nos próximos 50 anos, poderá atuar como um sujeito maiúsculo do avanço social no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Convidamos para receber a medalha comemorativa do Jubileu de Ouro da UF os professores Israel Pedrosa, Charles Peçanha, Rosa Benevento, o aluno Felipe Rodrigues, os representantes das autoridades em nível federal, estadual e municipal, o professor Sidney Mello e o professor Roberto Salles. E também estão sendo convidados para receber a medalha comemorativa do Jubileu de Ouro da UF os superintendentes Jovina de Barros Bruno, Mário Ronconi. Foi tão intimista essa cerimônia que eu não consigo dizer magnífico reitor, autoridades, senhoras, senhores. Eu queria dizer, né, amigos da universidade, irmãos
queridos, todos irmanados nessa instituição maravilhosa que é a Universidade Federal Fluminense, que estão aqui presentes, né? Eu tive muito orgulho de coordenar os trabalhos do Jubileu de Ouro desta universidade. Nós fizemos uma abertura à altura de um cinquentenário de um Jubileu de Ouro, no Teatro da UF, com todos os conselhos superiores presentes, devidamente becados, com todas as autoridades universitárias, todos os pró-reitores, superintendentes, assessores, o reitor, todos os ex-reitores nós conseguimos reunir, também becados, né? Enfim, foi apresentado também um histórico, teve música, teve coral, teve hino cantado, depois nós tivemos um belíssimo coquetel. Na verdade, hoje, a simplicidade dessa reunião passou por alguma coisa que eu também me orgulho muito, não é? Que é o fato de nós estarmos na nossa universidade, neste momento, vivendo uma verdadeira revolução espacial, de repensar nossos espaços, de construir novos prédios. Nosso reitor foi de uma agilidade política muito grande e a nossa Universidade Federal Fluminense foi a que conseguiu o maior número de recursos do programa especial chamado REUNE. Então, nós temos 120 obras, é isso, em andamento nos diferentes campos da Universidade Federal Fluminense. Não apenas reformas, mas boa parte delas construções de novos prédios, o que significa uma expansão acelerada da UF. Então, nós diríamos que nós estamos quase sendo um canteiro de obras, e isto no momento em que a gente repensa a nossa trajetória, visita criticamente o nosso passado, isso é muito animador, porque isso aponta para um crescimento futuro, para daqui a 50 anos nós temos muito mais coisa para dizer. E desde o momento em que eu assumi essa missão, que me foi quase que imposta pelo magnífico reitor, mas eu tenho que ser verdadeira, né? Eu aceitei com o maior entusiasmo. Ele não precisou forçar muito, porque eu sou apaixonada por esta universidade. Eu tive o prazer de, na época em que a professora Edil coordenou, tal como eu faço agora, os 25 anos da UF, ela me chamou para coordenar a pesquisa sobre a UF. Então, eu que já era apaixonada pela minha universidade, fiquei muito mais conhecendo, por exemplo, o que a cidade pensava da universidade. Uma das nossas professoras de antropologia, a professora Simone Laúde, pesquisou com a população. A fonte dela não foram os arquivos nem os documentos como eu, eram as pessoas vivas. E as pessoas eram apaixonadas pela UF por causa da vida cultural, as possibilidades culturais que a UF oferecia, pela possibilidade de promoção social dos seus filhos e, sobretudo, pelo Hospital Antônio Pedro, que era a grande referência na cabeça dos niteroenses da nossa universidade. Então, você vê um hospital... Eu, por exemplo, disse ontem, quando o nosso hospital fez 60 anos, o ministro Haddad, que tem a maior consideração com o nosso reitor, que o tem, inclusive, como um amigo e um aliado pessoal. Eu tive o prazer de participar da reunião aqui na UF, em que o doutor Tarcísio Rivera, o diretor do hospital, mostrou o hospital como estava e como está. Eu chorei de emoção, porque eu conheci o hospital, 14 toneladas de material inservível, que é uma maneira elegante de dizer lixo, ferro velho, foram retirados dos porões. Vocês vão entrar lá, vocês vão ver vaso de flores, piano, desde um cuidado com todas as coisas do hospital do ponto de vista tecnológico, mas também a humanização do hospital. Enfim, eu acho que nós temos que ter um orgulho do que foi construído, temos um desafio pela frente. A universidade, na sociedade contemporânea, cada vez mais é demandada, não é, a exercer um papel importante. A pró-reitoria de extensão, estou vendo o nosso pró-reitor e a nossa sempre indispensável
Lúcia, né, que simbolizam, nesse momento, a extensão da UF. Foi dito aqui, foi um destaque no nosso texto, o número de projetos extensionistas que nós temos em vários pontos do estado do Rio, em Niterói e até em Oriximiná, que é o momento em que a universidade se mostra e se entrelaça com a sociedade, não substituindo o poder público de qualquer maneira. Não é isso. Extensão não é para substituir o poder público, mas para criar uma oportunidade para o ensino e a pesquisa na prática. E esse ensino e pesquisa só tem valor social se eles atenderem às demandas da sociedade em que esta universidade está inserida. Eu acho que isto, nesse ponto, a Universidade Federal Fluminense é uma mestra para várias universidades. E eu tenho orgulho de dizer que, quando eu fui pró-reitora de extensão, algumas reitoras, como algumas pessoas, algumas instituições, vieram aprender como se fazia extensão na minha universidade, na nossa universidade, fizeram estágio aqui, depois nós mandamos técnicos nossos para ensinar. Basta dizer que a pessoa que foi desse departamento, eu estou dizendo isso, que a professora Malvina, atual reitora da Unirio, faz questão de que sempre me encontra dizer que ela aprendeu conosco, comigo pessoalmente, mas sobretudo com a UF, a fazer extensão. E fez doutorado aqui. Então, na verdade, né, nós temos dado conta de formar quadros profissionais especializados, de produção científica, mas temos dado conta de sermos um equipamento social que o Estado do Rio precisava. Eu acho que isto é a missão maior da nossa universidade. E, nesses festejos, nós fizemos, o reitor compreendeu muito bem a minha intenção. Eu queria fazer alguma coisa, sobretudo porque a gente está nesse momento, né, de transição espacial, etc., sem muitas condições, alguma coisa que ultrapassasse a festa. Nós estamos lançando 2 livros, esse, que é um primeiro esforço de memória da universidade, mais sistematizado, e um livro de fotos maravilhoso, editado pela EDUF, em que profissionais da UF, servidores, técnicos administrativos, alunos e a comunidade niteroense de outros lugares do estado do Rio, nós tivemos mais de 1.000 inscrições, escreveram suas imagens, suas fotografias sobre a UF. E 100 e tantas foram selecionadas, estão sendo exibidas na Associação Fluminense de Fotografia. Depois essa exposição virá para a UF, rodará o estado do Rio, irá para São Paulo e para outros estados. E editamos um livro. Então, nós estamos no presente, sabe, meu querido ex-combatente, porque ele tem muitos títulos, mas o que ele mais gosta é esse, eu já senti nas nossas conversas. Na verdade, o senhor disse, antes tarde do que nunca. É que, na verdade, o esforço de construção da memória é uma coisa nova. Nós não tínhamos arquivos organizados. E a maior conquista, né, desse Jubileu de Ouro foi ontem anunciada pelo magnífico reitor na reunião que tivemos na ASP, onde nós fizemos um vídeo apresentando a história da UF, contada através de depoimentos de ex-professores e atendendo ao pedido do nosso querido, de uma ideia inicial do nosso querido professor Maximiano de Carvalho Silva, mas uma reivindicação antiga da professora Edil e minha também, a ela filiada. Nós, na verdade, o magnífico reitor se comprometeu a usar toda sua força e prestígio do seu cargo e seu empenho pessoal para a construção do Centro de Memória da UF. Estou concluindo. Então, mas é pouco me mistura. Então, na verdade, sabendo do prestígio que ele tem, do empenho, da força do empenho pessoal dele, eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso. Para concluir, eu peço desculpas, né, mas tenho certeza que todo mundo está saindo aqui alegre. Então, as minhas desculpas são apenas uma formalidade. Cada um mereceria ser apresentado com todas
com toda a profundidade, com todo, enfim, com toda a riqueza. Pode falar agora, ministro. Pode falar. Em nome do vereador Roberto Chaves, aqui do dirigente do MEC, a satisfação comemorar com vocês os 50 anos da UF. Eu sei que tem sido um período de muito trabalho. Eu agradeço do fundo do coração tudo que a comunidade acadêmica dessa universidade tem feito pelo seu próprio desenvolvimento. Mas, enfim, na verdade é pelo Brasil que nós estamos fazendo. É um orgulho contemplar a UF na rede de 59 federais. E o que eu posso dizer é o seguinte: eu recebi a notícia ontem pela presidenta Dilma que eu devo continuar aqui no MEC. Enquanto eu estiver aqui, vocês vão ter um parceiro aqui no Ministério da Educação para ajudar a desenvolver a UF o mais que a gente puder. Parabéns para vocês, parabéns, Roberto, parabéns para a tua equipe e muito obrigado, viu? Ministro, pessoal, nós estamos todos agradecendo. E eu não sei se o senhor escutou as palmas pela sua recondução. Parabéns. Obrigado, Roberto. E pode contar conosco. E vai o nosso agradecimento de coração por tudo que o Ministério tem feito, o governo Lula, em especial a sua pessoa. Muito obrigado por tudo, viu? Abraço para todo mundo aí. Um abraço, ministro. Esse é o nosso magnífico reitor, quer dizer, ele realmente é magnífico do seu senso de oportunidade política. Quer dizer, existe realmente uma relação sincera, pessoal, etc., mas tem essa coisa de saber fazer a hora certa no momento em que aquilo é necessário. Só concluindo, porque eu estou doida para passar a palavra ao magnífico reitor, porque ele tem conquistas maravilhosas que ultrapassam o jubileu para anunciar, mas eu gostaria apenas de dizer, concluindo aquele raciocínio, de que eu vendo aqui, por exemplo, o professor José Pedro Pinto Esposel, meu querido ex-professor, várias lideranças, o professor Israel Pedrosa, que criou o nosso símbolo. Peço licença para fazer uma coisa pessoal. O meu primo João Batista Vasconcelos Torres, filho do senador Vasconcelos Torres, o nosso querido professor Jorge Loretti, que, como todos sabem, é desembargador, foi secretário, mas que foi decano dos nossos conselhos superiores no momento de grandes lutas, né? Ele, na história da UF, que é uma história que está ainda por ser contada devidamente, ele teve um papel importantíssimo. Então, todas as pessoas mereciam um destaque enorme. Mas, como eu disse, apesar de todo esse auditório, que é excelente, né, como um auditório de uma escola, de uma faculdade, tanto que nós desconvidamos, assim, desobrigamos alguns ex-reitores que estavam fora, que isso ou que aquilo, porque a gente tinha medo realmente, que teve um momento que a nossa sala estava completamente lotada e vocês viram quantas pessoas faltaram. Então, porque nós não temos, nesse momento, um auditório à altura, porque estamos todos em obra ou em construção. Para finalizar, né, eu gostaria de dizer que a comissão do Jubileu não foi uma enorme comissão, ela foi enorme no sentido da sua ambição, da sua pretensão de fazer o melhor. Mas, na realidade, foram duas pessoas, né, a professora Arlete e uma servidora técnica administrativa de uma família, filha de professores da universidade, a Dora Damasceno, dois bolsistas, o Rodrigo... Ai, meu Deus, esqueci... o Rodrigo e a Miriam, né? Apenas. Né? E, na verdade, eu gostaria de agradecer a todos de uma maneira especial, mas, como não posso fazê-lo, gostaria de fazer o agradecimento maior. Um agradecimento que é muito sentido mesmo, muito, porque ela foi a pessoa que deu a maior visibilidade às comemorações do Jubileu. Ela conseguiu vestir um canteiro de obras com a festa do Jubileu. Ela conseguiu
pensar um projeto criativo que revestiu as nossas obras, que mandou para fora a nossa imagem através dos nossos carros, com os seus alunos, com o seu aluno Rodrigo, ela criou esse símbolo maravilhoso, reelaborando o símbolo criado da UF pelo Israel Pedrosa, não é? E ela o faz não por cargo, não por gratificação, que isso não existe, não por isso, não por aquilo, mas porque, como as pessoas mais antigas já desta universidade, têm aquele amor doente, aquela paixão desenfreada pela nossa universidade. E essa pessoa é Rosa Benevento, a quem eu peço a quem eu dedico, né, o meu maior agradecimento, porque ela vestiu a universidade de uma festa. Fora disso, eu queria dizer que hoje nós estamos já, ainda temos amanhã que é a nossa data, mas como é sábado, fizemos o encerramento hoje, mas amanhã teremos a festa da comunidade. O grande abraço da UF, liderado por Valdenir de Bragança, que teve todo o apoio do magnífico reitor e da comissão para poder executá-lo, né? A professora Arlete mobilizou desde o início tudo que pôde para poder ajudá-lo nessa empreitada, mas eu gostaria de dizer que eu já começo amanhã preparando as festividades do próximo aniversário, porque ontem no baile eu só dizia assim, não pode fazer isso só de 10 em 10 anos. E eu espero estar nos 60 anos. Espero que o reitor da época me convoque para qualquer coisa. Tenho plena confiança na minha vontade e na medicina da UF para poder chegar lá. Muito obrigada. Não, agora, antes de concluir, eu gostaria de prestar uma homenagem. Todas as homenagens, por todas as circunstâncias que foram aqui descritas, foram feitas em bloco. Tem uma, no entanto, que vai ser feita individualizada, porque ela é o... Primeiro, ele é o jovem de quarta, quinta, sexta idade, não sei, mais ativo em exercício na universidade. Eu estou falando de uma pessoa com 92 anos, servidor técnico administrativo, que se aposentou, que continuou trabalhando. Depois, quando já podia aposentar de novo, ele quis continuar. E depois, quando ele acho que podia pensar em sair, os alunos não deixavam, os professores não deixavam. Eu comecei dando aula na Universidade de História Econômica, então eu trabalhava na economia. O seu Moacir, como ele é conhecido naquela época, ele sabia o nome dos alunos, o nome dos professores, o nome dos professores. Só um momento. E hoje, o seu Moacir é nome de sala, é nome do anfiteatro da economia, é nome de turmas, porque ele já foi, inclusive, patrono de turmas da Faculdade de Economia. E, aos 92 anos, mantém essa juventude e vitalidade, porque ele é movido pelo amor. Ele não tem emprego, ele nunca teve emprego. Ele tem trabalho e amor pela universidade. É um fundador da nossa universidade. Obrigada.
além da certeza das Olimpíadas de 2016, nós estaremos no centenário da UF, com certeza. Ah, sim, mas nós vamos estar lá olhando. Sim, a professora Ismênia é a presidente de mesa mais assim descontraída. Onde ela já está? A professora Arlete Eni Graneiro, a gestora do Grupo de Trabalho do Jubileu de Ouro da UF, deseja também fazer um pequeno pronunciamento. Bom dia a todos. Eu, representando o Grupo de Trabalho do Jubileu de Ouro, venho aqui demonstrar todo o nosso agradecimento, né, a uma pessoa que esteve presente em todas as comemorações do Jubileu, tanto aqui em Niterói quanto no interior, e provavelmente hoje à noite ela fará a última apresentação. É a nossa cerimonialista, Ruth Helena, que vai se aposentar o ano que vem. Então eu quero deixar aqui o carinho, né, e todo o afeto e todo o agradecimento do Grupo de Trabalho Jubileu de Ouro. Obrigada, Ruth Helena. Uma medalha para você. Dá mais uma medalha da UF. Me permitam o meu pronunciamento. Tudo uma surpresa, eu não esperava. O cerimonial fica, né, por trás das cortinas. E ainda tem livro, gente. Olha que coisa linda. Mas eu não podia me furtar isso. Há 2 anos atrás, eu já, numa cerimônia, coloquei a minha despedida, como todos os senhores da ASP-UF, a despedida formal, aquela que a gente assina, sai publicada. Mas eu não pretendo me afastar da universidade, porque eu não conseguirei jamais fazer isso. Meu marido disse que a UF não é a minha segunda casa, é a primeira. E eu concordo plenamente com isso. Mas quis Deus que eu estivesse encerrando o meu trabalho formal numa cerimônia que tem a minha cara. Eu já sofri algumas críticas pelo meu jeito extrovertido de ser. Mas, embora seja uma universidade, podemos, em algum momento, afastar o QI, o quociente intelectual, em nome de um QE, um coeficiente emocional. E esta cerimônia demonstrou aquilo que eu sempre preguei. Uma cerimônia pode ser séria sem ser sisuda, formal e solene sem ser pedante, aconchegante, calorosa, emocionada e humana. A todos, muito obrigada. Magnífico, reitor. Nesta sessão em que nós estamos tão à vontade e falando de tantas coisas da universidade, ouvindo tomando conhecimento deste último ato de homenagem a um funcionário de 92 anos, eu quero fazer uma sugestão rápida à Vossa Magnificência, que a universidade institua anualmente um prêmio, uma referência no fim do ano aos 10 funcionários que mais se destacaram por múltiplos motivos na sua atuação, porque muitos deles ficam esquecidos. O nosso querido porteiro, o senhor Baltazar, da antiga Faculdade Fluminense de Filosofia. Então, essas pessoas têm que ser lembradas, como foi aqui, foi um dos pontos altos dessa sessão de hoje. Era a sugestão que eu queria apresentar à Vossa Magnificência. Passa a falar o doutor Michel Saad, representando o excelentíssimo senhor Jorge Roberto Silveira, prefeito de Niterói. Magnífico, reitor. Roberto, cuja atuação foi tão destacada nessas homenagens, e merecidamente, porque
o magnífico reitor Roberto chegou, viu e venceu. Já estão proclamadas, inclusive pela extraordinária professora Ismênia, as últimas conquistas do governo federal, pela sua atuação, pela sua objetividade e que encanta a todos que amam essa universidade. Sem dúvida nenhuma, Vossa Excelência, Vossa Magnificência terá um lugar de extraordinário destaque na vida da União Fluminense, da Universidade Federal Fluminense. Demais membros da mesa, doutor Valdeli de Bragança, ilustre representante, tantas colegas que nos abraçamos hoje, lembrando anos vividos e sofridos na luta na União Fluminense Estudantes pela criação da universidade. Tivemos tanta alegria hoje. E alegria também em ver a maravilhosa síntese, poderia até dizer isto, que nos brindou a professora Andréia. Um trabalho extraordinário que retrata com nítida fidelidade toda a trajetória de lutas da Universidade Federal Fluminense. Parabéns, professora. Na verdade, hoje eu não estou vivendo um sonho. Hoje estamos vivendo uma realidade. Era um sonho lá pelos anos de 1950, quando os estudantes, notadamente os estudantes do Norte e do Nordeste, e a ilustre professora, e Noroeste, Norte e Noroeste do Estado do Rio, carentes e necessitados, vinham para Niterói e sentiam as dificuldades de se aprimorarem nos seus estudos. A história começou um pouquinho por uma sementezinha lançada na Constituição de 1946, em favor desses mesmos estudantes, uma emenda constitucional em que o então deputado Roberto Silveira lançava a criação da Casa do Estudante em função das heranças jacentes, que seriam sempre destinadas a fins universitários. E é pena que hoje tantas heranças jacentes estão por aí e creio, não sei, se são realmente aproveitadas e poderiam ser para os meios universitários. Eu não vou me prolongar, porque tudo aqui já foi dito de uma maneira maravilhosa. A professora Ismênia, nome nacional, nome internacional, alma também desta universidade, colocou para fora, disse de coração tudo o que tinha que dizer. E mais dirá ainda nos próximos anos, se Deus quiser. Mas os que receberam esta homenagem, evidentemente, a lembrança foi uma medida de muita justiça. Justiça porque, geralmente, a primeira característica a ser conquistada é a gratidão, mas também é a primeira a ser esquecida. E a UF não esqueceu. Não esqueceu daqueles que, ao longo dos anos, ao longo de 50 anos, ajudaram a construir esta universidade. Todos nós, modestamente homenageados, e eu me coloco sem muito merecimento, mas desfilaram por aqui tantas figuras ilustres, representativas,
merecedoras de tantas outras homenagens, porque ajudaram, foram artífices desta grande obra que hoje engrandece não só o Estado do Rio, magnífico reitor, engrandece o país, porque, como bem se frisou aqui, Niterói até 1950 e até 60 era um estado pobre, miserável, sem ter uma universidade, enquanto os demais estados do país eram sempre aquinhoados com verbas gordas para a criação e a ampliação do seu ensino universitário. Eu devo terminar agradecendo em nome, modestamente, de todos aqueles que foram homenageados. Numa palavra também ao Valdemir de Bragança, que foi meu companheiro na União Fluminense de Estudantes. Aqueles mesmos estudantes carentes que se reuniram na UF para um dia começar a lutar pela criação da Universidade Federal Fluminense. Mas termino dizendo, como lembrava Cícero, perge sicut sepiste, continue como começaste, e todos cantarão a vitória, porque a UF já está cantando tantas vitórias e cantarão tantas outras em prol do ensino no Brasil, em prol da nossa educação neste país. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Na realidade, tudo que poderia ser falado da Universidade Federal Fluminense já foi muito bem colocado aqui. Estamos também eternizando o momento todo da universidade, desses 50 anos, através da memória da Universidade Federal Fluminense, que, inclusive, o desafio já está lançado para a ASP, que nós vamos criar um órgão para justamente tratar da memória da Universidade Federal Fluminense. Queria agradecer a todos que fazem parte da universidade, que fizeram e continuam fazendo parte, e farão ainda no futuro, porque estão no presente e, obviamente, deverão também, se estão no presente, fazer no futuro. Um agradecimento por tudo que fizeram pela nossa universidade, seja professor, aluno, funcionário, ou aqueles que não são nem professor, nem aluno, funcionários, mas, de uma certa forma, contribuíram para a UF chegar no patamar que chegou. E uma coisa que eu aprendi durante a minha formação como cidadão é ser grato às pessoas. E eu quero fazer uma leitura rápida, nominal, do grupo de trabalho que foi instituído em 2009, do Jubileu de Ouro, e depois esse grupo foi diminuído para um grupo menor, mas por uma questão de reconhecimento eu quero ler nome por nome. Professor, não vou ler o nome todo, peço desculpa para poder acelerar. Professor Aidil, que não preciso falar o sobrenome, todo mundo conhece. Professor Luiz Pedro Antunes, professora Marta De Luca, professor Mauro Romero, Mário Augusto Roncone, José Antônio Ataíde, Leonardo Vargas, Rosane Fernandes, Patrícia Bontempo, Mônica Retondaro, Tereza Cristina, Fátima de Almeida, Ruth Helena, Sônia de Onofre, Leon Carlos, Érica, todo mundo conhece a dona Érica, nossa funcionária exemplar, professor Rogério Benevento, professora Delba Guarini, professora Ismênia, professora Regina Célia. E agora o grupo executivo, professora Ismênia de novo, professora Arlete Graneiro, professor Leon Carlos, nosso funcionário, Patrícia Cidade, Rosa Benevento, Andréa Telo, Érica Vilela, Joana Lima, Fernando Pérez, Maria Auxiliadora, Felipe Rodrigues, Natália Vasconcelos, Miriam Martins,
e Rodrigo Fortes. E agora, o grupo de trabalho do Jubileu também, Ismênia sempre encabeçando, professor Luiz Pedro Antunes, Mauro Romero, Maria Lúcia Melo Teixeira e Érica. E agradecimentos especiais, Cícero Mauro Fialho Rodrigues, nosso ex-reitor, Clara Vasconcelos Torres, Diego Dacal, Hélio Belo, Hildo Nascimento, João Kiefer Neto, José Márcio Lima, Maria Felisberta, Rogério Benevento, o Núcleo de Tecnologia de Informações, Assuntos Internacionais, Laboratório de Livre Criação, Wagner da Silveira e Silva, Romano Bruni, Leda Barros e o Divisão de Documentação e Pesquisa. Por que eu fiz questão de falar nome por nome? Isso aí é um reconhecimento da nossa universidade, deste reitor, a todas essas pessoas. Se por acaso esqueci de algum nome, eu queria já me desculpar e posso corrigir a qualquer momento. Agora, as pessoas, no meu ponto de vista, que conseguiram formar uma liderança e conduzir todo esse processo, eu queria dar um destaque para a professora Ismênia, que vai ser homenageada pelo reitor já já, a professora Rosa Beneventa e a professora Arlete Graneiro. Então, em nome de vocês das três, eu gostaria de parabenizar a todos que fizeram parte dessa comissão. E aí já fazer também uma retificação, incluir o nome da professora Terezinha Lankenau, que está presente também, e nós faremos uma homenagem também especial. Então, eu gostaria, só um minutinho, por favor, eu gostaria de encerrar dizendo que eu estou muito feliz, que a universidade se constrói com todos, não é com o reitor é a figura menos importante. E eu dei sorte, única e exclusivamente sorte, absolutamente, de estar num momento importante para a nossa universidade. Quero dizer que eu não me sinto responsável pelas transformações, e sim responsabilizo a nossa comunidade toda que entendeu esse momento e nos propiciou a poder realizar tudo que nós estamos realizando. Então, vocês todos que estão aqui e que fazem parte também, toda a comunidade, é que merece os nossos aplausos, e eu peço aplausos para toda a nossa comunidade da Universidade Federal Fluminense nesse momento. Um agradecimento especial também ao nosso prefeito, que tem nos ajudado muito, especial, leva, inclusive, por favor, doutor Michel, leve essa mensagem ao prefeito, tem nos ajudado bastante. Vou pedir para o senhor também que dê um livro, não só esse livro do Jubileu, como também de fotos para o nosso prefeito. Nosso agradecimento pela força que tem dado, pela agilidade em algumas ações, nossas obras, inclusive agora no Cinema Icaraí, que a Caixa Econômica resolveu fazer a avaliação, mas ainda estamos paralisados, porque o dono do Cinema Icaraí, ele tem que pagar uma taxa de R$11 mil, não vai ser a universidade, não vou ser eu que vou pagar, ele que tem que pagar, porque ele é o interessado, e o MEC vai comprar, e tem que ter uma agilidade. Eu estou há 6 meses batendo nessa tecla, a Caixa não fazia avaliação por causa do PAC, e esse detentor do imóvel não paga, quer dizer, ele é um empresário, ele tem que pagar para poder nós comprarmos o cinema. Então, eu peço que o prefeito entre em ação nesse momento, porque nós não podemos perder essa oportunidade ímpar da universidade de comprar o Cinema Icaraí por causa de uma taxa de R$11 mil. Para finalizar, também gostaria de fazer uma homenagem a todos os reitores que tivemos na nossa universidade, e essa homenagem vai ser feita através do nosso ex-reitor e atual secretário de Ciência e Tecnologia, professor José Raimundo Martins Romeu. Peço à professora Eliane que leve essa homenagem, abraço e o reconhecimento da nossa universidade. E também um abraço para o meu querido amigo, ex-diretor de centro, e nosso chefe da cardiologia, Luiz José Martins Romeu, tá, meu amigo de coração. Então, eu queria encerrar fazendo homenagem a 2 pessoas, a professora Terezinha e a professora Ismênia, não é isso? E aí, fazendo essa homenagem, eu gostaria de dar por encerrado esses eventos maravilhosos. E volto a repetir,
Amanhã, convoca amanhã todos para o abraço às 10 horas. Lembrou muito bem aqui o ex-líder estudantil. Ainda é líder estudantil, Valdemir. Então, amanhã às 10 horas, um abraço, convidar toda a comunidade, um abraço à reitoria da universidade, simbolizando toda a universidade. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nossa universidade, e vocês merecem todos os nossos aplausos, em especial todo o grupo que conduziu o nosso jubileu, porque foi ímpar do começo ao fim, foi realmente eventos maravilhosos. E digo mais para aqueles, aos meses atrás, que diziam o seguinte: mas que luxo, a universidade está gastando 900 mil reais, falava assim, doutor Michel, com uma festinha. Quero dizer para esses que pensam muito pequeno, que quando nós completarmos mais um evento, nós vamos botar muito mais, porque nós temos que pensar grande, e a repercussão desses eventos vai trazer um ganho muito maior para a universidade. Quero pedir que pensem grande. Vamos pensar grande. Muito obrigado.